ver que nós não estamos sozinhos, nós estamos espalhados por todo mundo, por todas as nações. Aquilo que o apóstolo recebeu em 2009 está acontecendo e vai crescer ainda mais. Porque nós entendemos que nós somos missionários, nós estamos comissionados. Há um tempo, houve um tempo para eles chegarem aqui, e nós somos gratos à vida deles, porque eles foram obedientes. E o maior orgulho que um pai tem de um filho é o filho fazer aquilo que o pai ensinou. E o apóstolo Bud e a Mama Jane, eles fizeram algo relevante para o reino, e ele agora deixa essa missão para cada um de nós. Então, nós, Verbos da Vida, nós entendemos que nós somos missionários. Nós estamos dentro dessa missão. Nós estamos cooperando com o Senhor, né? Então, o Dia Verbo da Vida de Missões é um dia que a gente tira para recordar isso, para entender isso, para firmar isso no nosso coração. Não é porque a gente não foi para uma nação que nós não temos esse entendimento, que nós estamos junto nessa missão, né? O Senhor conta conosco para que essas coisas aconteçam. O Senhor conta com o nosso empenho em oração, para a gente entender que existem mais nações a serem alcançadas. É muito bom a gente ver pessoas que estão ali, que um dia desse estava ali em Taguatinga, estava ali do nosso lado, e elas avançaram. Nós também podemos ir. E se às vezes o nosso rosto pode não chegar a ir para lá, a gente sabe que essas pessoas estão lá, porque nós estamos aqui, apoiando. O Brasil é um país abençoado, nós podemos apoiar essas pessoas. Muitas pessoas chegaram lá através do Rema Taguatinga. É um orgulho grande saber que os nossos irmãos que sentaram ali e agora avançaram. Como a gente também deseja ver pessoas aqui avançando, né? Eu quero informar que hoje se inicia as inscrições para a Escola de Missões lá em Campina Grande. Quem tem interesse, quem tem vontade, tem algo no coração que o Senhor colocou, porque é Ele que coloca esse desejo no nosso coração de trabalhar, de ir para o campo missionário, de fazer aquilo que o Senhor te comissionou, porque se há esse desejo, é porque o Senhor te comissionou. Então, abre-se as inscrições hoje, e assim, se você tem isso no seu coração, não tenha medo, avance naquilo que o Senhor tem para você. Você assim como Deus, como o apóstolo Paulo foi levantado, Mama Jane e apóstolo Bud foi levantado. Assim, daqui a 100 anos, pode existir pessoas falando o seu nome, né? E essa semana eu tive conversando com um amigo, falando assim, as nossas atitudes hoje vão afetar pessoas. Daqui a 100 anos, ninguém que está aqui hoje, ou poucas pessoas, vão estar. Mas como que vai estar esse mundo? A gente não pode deixar o mundo ser afetado somente das coisas ruins. Nós vamos deixar aquilo que o Senhor nos entregou aqui nesse mundo. A gente um dia pode ir embora se Jesus não voltar, né? Mas se a gente for, algo do Senhor vai ficar, porque a gente teve coragem de caminhar nisso. Então, essa visão vem por anos, e a gente vai ser fiel em continuar sendo forte, em fazer a missão que Deus nos confiou, espalhar a palavra de Deus por todo o mundo. Nós somos parte disso, isso tem a nossa mão, né? E essa é a missão mais importante que nós temos como cristão, levar Jesus para mais pessoas, para mais nações. Amém, irmão? Vai ter o próximo vídeo agora. Vamos à sala de aula e depois às nações. Pregamos com palavras, mas também com a vida. Levamos o Verbo da Vida ao mundo. Uma instituição fundada em 2007 com o objetivo de preparar homens e mulheres para uma propagação eficiente do Evangelho. Sediada em Campina Grande, na Paraíba, a Escola de Missões Rema anualmente recebe alunos de várias partes do Brasil e até de outros países. São mais de 550 missionários graduados pela escola ao longo do tempo.
Mais de 50 famílias espalhadas por toda a América, Europa, Ásia, África e Oceania. Ligada ao Ministério Verbo da Vida, a instituição é interdenominacional. Conta com experientes professores com ampla vivência missionária de diversas denominações, o que produz uma rica e equilibrada educação missiológica. Durante um ano, 33 módulos tornam um aluno mais eficaz na sua área de atuação, seja na igreja local ou na vocação ao campo. E 3 treinamentos específicos de primeiros socorros, da agência de missões e o porta-voz. O preparo missionário inclui ações de evangelismo, produção de projetos, momentos intensos de oração, troca de experiências. Afinal, esta é a missão da Escola de Missões Rema: preparar homens e mulheres para alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Aleluia. Diga comigo, eu faço parte dessa visão. É uma visão que está no coração de Deus, amém, irmãos? Aleluia. É uma visão que está no coração do Pai e precisa estar no nosso coração. Sabe, nós vimos toda essa estrutura sendo formada, sendo construída na Europa. Você já pensou que você faz parte disso? Você já pensou que de uma maneira você está alcançando o continente europeu? Que no original a palavra veio de lá, da Europa, da Ásia, daquela região, chegou até o Brasil. E de alguma maneira eles se afastaram tanto da palavra, se afastaram tanto do relacionamento com Deus. Mas hoje nós, não apenas nós, Verbo da Vida, mas nós, Verbo da Vida também, estamos cumprindo uma missão naquele continente. E você faz parte disso. Com a sua vida, com a sua oração, com as suas ofertas, você alcança pessoas naquele lugar. Você alcança pessoas naquele continente. Nós trazemos um abraço da nossa irmã Bel, que foi para a escola de missões, está lá em Campina Grande. Em janeiro, ela foi para lá. E temos o agradecimento dela. Ela compartilhou uma mensagem conosco, agradecendo a igreja, porque nós temos pessoas aqui na igreja que todos os meses têm ofertado na vida dela, para que ela possa estar estudando naquela escola, se preparando, se capacitando para cumprir um chamado do Senhor. Não sei se ela vai para outra nação, se ela volta para Brasília, se ela vai a outro lugar, mas nós já estamos lá com ela, amém? Aleluia. Você é um missionário. Existe uma missão do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. Existe uma missão do Senhor sobre essa igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Diga comigo, todo mundo é a Europa. Todo mundo é o Guará. Ide por todo mundo. Ide pela Europa, ide também pelo Guará. Sabe que essa cidade precisa ser alcançada, queridos. A cidade do Guará precisa ser alcançada com essa palavra que você e eu carregamos. A cidade do Guará precisa ser alcançada. Olha para o lado, para o seu lado, veja uma cadeira vazia. Dê uma olhadinha, olha aí. E diga comigo, nesta cadeira cabe uma pessoa dessa cidade do Guará. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Sabe, nós queremos falar um pouco sobre missão. Eu quero trazer inicialmente um conceito sobre a palavra missão. Ela vem de um latim, do latim missio.
É o ato de enviar, mandar e emitir. Aleluia. O louvor quer ficar aqui. Eles estão gostando de tocar. Amém. Estão se divertindo. Só a Rebeca. Queridos, obrigado. Pode sentar. Daqui a pouco eu peço para vocês virem novamente. Aleluia. Poxa, estava tão legal, a Isa me atrapalhou. Então eu vou aqui, ó. Eles com vontade de ficar aqui. Agora não. Sabe a palavra missão? Deixa eu trazer algo para você. No final nós vamos tirar uma oferta também, amém, irmãos? Uma oferta missionária. Nós vamos recolher essa oferta. Se você trouxe a sua oferta em dinheiro, você pode, os diáconos vão passar, vão recolher, e essa oferta será enviada para a agência de missões Verbo da Vida. Nós temos uma agência que faz um trabalho especializado, um atendimento especializado, um suporte aos nossos missionários. Ou também será colocado um QR Code aqui que você pode fazer um Pix diretamente para a conta da agência de missões. Amém? Então já esteja ouvindo a palavra, conectado à palavra e atento àquilo que o Senhor vai falar ao seu coração, que você pode ofertar essa noite. Aleluia. A palavra missão, então, vem do latim, tem o ato de enviar. É a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. É um encargo. Diga assim, eu já recebi essa ordem. Foi o próprio Jesus que nos deu essa ordem, amém? Por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém, ou seja, você tem Aquié 15, você tem o Guará 1, você tem o Guará 2, você tem Águas Claras, você tem o Distrito Federal, você tem o Brasil e você tem o mundo para alcançar. O campo é vasto. Aleluia, então nós precisamos cumprir essa missão, esse encargo. E essa noite eu quero trazer algo a respeito do nosso maior missionário conhecido. Diga comigo, Jesus. Jesus, ele foi o maior missionário da história, ele foi enviado pelo próprio Pai para cumprir essa missão, para alcançar o mundo, para trazer a salvação do Pai. Eu quero que você abra a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Aleluia. Tudo que Jesus fez, aponta para a sua missão, aponta para aquilo que nós precisamos fazer também hoje em dia. Aleluia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 18, eu vou usar a versão NVI. Nos mostra que Jesus foi enviado para anunciar as boas novas. Lucas 4,18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Aleluia. Sabe, a palavra de Deus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, ou me capacitou. A unção do Senhor, o chamado de Deus, ele vem precedido de uma unção, uma capacidade para que possamos realizar algo. Para que possamos realizar, e a Bíblia diz, o Jesus disse, Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. E esse pobre aqui, irmãos, ele não está falando de finanças. Ele não está dizendo aquele que não tem dinheiro, aquele que não tem condição. Mas o homem era pobre e miserável, porque ele não tinha a graça do Senhor, ele não tinha a salvação, ele estava separado de Deus, por causa do pecado. Mas Jesus veio restaurar, e ele veio aqui anunciar essas boas novas. E ele diz que, a Bíblia diz que ele foi enviado com o propósito de libertar o cativo e oprimido, de curar os enfermos e anunciar essa salvação. Então foi isso que Jesus veio fazer, primeiramente, anunciar as boas novas. Entenda que Ele é o nosso modelo. Pode até colocar, vão me perguntar o título da administração, coloca assim, Jesus, o nosso modelo. Ele é o nosso modelo, irmãos. E eu quero despertar em mim e em você essa noite a necessidade, a importância que nós temos de nos movimentarmos como missionários nessa terra.
E você não precisa ser um missionário no sentido de sair do seu país para cumprir essa missão. Na sua casa, na sua vizinhança, você pode cumprir essa missão. Eu quero que nós venhamos essa noite sair daqui com o coração mais sacudido e uma disposição maior, irmãos, em fazer missões, em levar o evangelho de Cristo Jesus a essa cidade. Você tem o Guará para alcançar, você tem Águas Claras. Nós temos o que? Águas Claras, Vicente Pires, Guará, Taguatinga, Riacho Fundo, temos, não, digo de pessoas daqui, Riacho Fundo, não, é Águas Claras lá, né? É Águas Claras, aquela região lá. Estrutural, nós temos lugares para serem alcançados, irmãos, e nós precisamos sair daqui com essa incumbência em nosso coração. E Jesus foi chamado para as boas novas. E ele veio trazer, ele começou o seu ministério dizendo, eu vim trazer essa esperança, essas boas novas de grande alegria ao povo. Nós, como missionários, devemos viver para anunciar a mensagem do reino. Mensagem de amor e salvação. Então guarda aí no seu coração. Você foi enviado para pregar, anunciar as boas novas. Pode anotar aí. Eu quero que você anote esses tópicos que eu vou falar. Você, assim como Jesus, foi enviado para anunciar as boas novas. Aí eu pergunto, você, eu, estamos anunciando as boas novas? Diga comigo, é hoje. Se nós não estávamos, nós vamos fazer isso a partir de hoje. Amém? O segundo aspecto que na Bíblia está lá em João capítulo 3, verso 16. Aleluia, é um texto muito conhecido, mas que nos mostra que Jesus foi enviado para salvar e não condenar. Aleluia. Nós temos uma palavra, irmãos, que nós, assim como Cristo, nós temos uma palavra para libertar e transformar, amém? E o segundo aspecto, você já pode até anotar aí, Jesus, ou eu, fui enviado para anunciar a salvação e não condenação. Vamos lá, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho, Ele enviou o seu Filho. Diga assim, Jesus é missionário. É o nosso modelo de missionário. Deus enviou o seu Filho. Deus estava com Cristo, com o Espírito Santo no céu, mas Ele falou, Jesus, eu preciso te enviar para cumprir essa missão, para fazer aquilo que ninguém mais poderá fazer. E Ele enviou Jesus, por mim e por você. Aí ele diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A missão de Jesus não foi trazer condenação, mas foi trazer a salvação para a humanidade. E sabe, queridos, eu quero chamar a nossa atenção. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e falando a respeito disso. Nós precisamos entender isso como igreja, que o nosso papel é anunciar as boas novas, é levar a salvação de Cristo Jesus às pessoas. E nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos encontrar dentro da igreja pessoas que não estão alinhadas à palavra, pessoas que não estão vivendo uma vida com Deus, pessoas que não têm um comportamento ou até mesmo uma vestimenta decente, que os nossos olhos podem olhar e querer condenar, mas entenda que a igreja, irmãos, não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar onde somos transformados dia a dia pela palavra de Deus. E aí, conversando com essa pessoa, ela falou, olha, fulano, ele levou uma outra pessoa que não é cristã, e ele viu inclusive uma pessoa, uma mulher, que estava uma roupa, vou assim dizer, chamando muita atenção. E ela foi falar, conversar a respeito disso. E eu comentei, eu falei, a igreja,
ou na igreja, nós veremos esse tipo de pessoas. Talvez com a vestimenta inadequada, talvez com um comportamento inadequado. E as pessoas querem olhar, olha isso aqui. Como é que pode uma igreja dessa, irmãos? A igreja é o lugar que essa pessoa precisa estar. Talvez, ou muitas vezes, elas vão chegar assim com um comportamento que aos nossos olhos sejam inadequados, com uma vestimenta, com uma linguagem que aos nossos olhos são inadequadas, que até em relação à palavra são inadequadas, mas nós precisamos amar essas pessoas, porque elas vão chegar aqui, ouvir a palavra e serão transformadas. Aleluia! Como é que eu posso chegar e dizer, misericórdia, esse hospital aqui regional do Guará, cheio de gente doente. Aí é o lugar em que elas precisam procurar ajuda. Elas precisam procurar a saúde, a recuperação no hospital. Como é que as pessoas, muitas vezes as pessoas olham, como é que as pessoas desse jeito dentro da igreja? Você não conhece a história, você não sabe o que ela viveu, você não sabe de que situação ela está saindo. Irmãos, o nosso papel não é condenar, mas é amar e levar a salvação de Cristo. O comportamento, a linguagem, a vestimenta, ela muda a partir do momento que a pessoa conhece a palavra de Deus, começa a conhecer a Cristo, receber o temor de Cristo em seu coração. Então o meu papel e o seu papel como igreja não é condenar as pessoas. E se algum dia você chegar, ver uma pessoa entrando dentro dessa igreja, que você olha e fala, rapaz, porque eu falo da roupa, porque muitas vezes a roupa é o primeiro contato visual que nós temos. E talvez você diga, que roupa é essa? A nossa visão não é, que roupa é essa? Como é que pode vir para a igreja? É você olhar assim, essa aí está precisando conhecer um pouco mais da palavra, está precisando ser amada, está precisando ser cuidada, nós precisamos entender quem ela é. E o nosso olhar não pode ser de julgamento, mas dizer assim, está ali uma pessoa que eu preciso amar. Está aí uma pessoa que eu não sei o que ela está vivendo, mas eu sei que ela precisa do amor de Cristo. O nosso papel como igreja, irmãos, é amar, não é condenar. Diga assim, eu não fui chamado como juiz. Amém? Aleluia. Pronto, então Jesus veio fazer isso. Jesus veio para salvar e não para condenar. E independente do lugar, irmãos. Independente do lugar. Se você olha uma pessoa que aos seus olhos naturais, você vê um comportamento, uma linguagem inadequada, você fala, ali está uma oportunidade. Ali não tem uma pessoa para você isolar, não tem uma pessoa para você afastar, mas tem uma pessoa para você falar do amor de Cristo. Uma oportunidade. Como igreja, nós precisamos ter esse amor pelas vidas. Como igreja, nós precisamos ter esse amor por cada vida, por cada pessoa, irmãos. As pessoas precisam ser amadas. O meu papel, nós não viemos para ser igreja, nos reunir como igreja por si só. Nós não viemos para fazermos um clubinho social e agora estamos fechados porque somos nós. Nós que somos bonitinhos, nós que nos vestimos dessa forma, nós que temos essa linguagem, somos apenas nós. Não, nós aprendemos na palavra como andar, como falar, como nos comportar, através da palavra, entendendo o amor de Cristo, entendendo aquilo que Jesus veio trazer para levar agora ao mundo. Não para nos fecharmos como um grupo, mas para juntarmos, mas para nos reunirmos como um grupo e transformar essa cidade pelo amor de Cristo Jesus. Aleluia, esse é o meu papel e seu papel, como foi o papel de Cristo Jesus. Aleluia, esse lugar precisa ser um lugar de refúgio. Esse lugar precisa ser um lugar, como a Isa falou, que você abraça existem pessoas que você vai chegar e ela vai querer um aperto de mão e tá bom. Talvez você dê um abraço, você sentir um incômodo da pessoa, você vai compreender, vai respeitar. Mas existem pessoas que estão precisando ser amadas, precisando ser abraçadas. A igreja de Cristo Jesus, e eu digo hoje, é a nossa igreja, precisa receber com amor a cada pessoa. Precisa ser um lugar de refúgio, a igreja precisa ser um lugar de ser recebida, bem abraçada. Você foi bem recebida aqui, irmã Maria? Foi?
Eu acho que foi, porque senão ela não estaria aqui até hoje. Precisa ser esse lugar de amparo. Aleluia. Terceiro aspecto, anota aí, Jesus veio para servir e se entregar. Diga comigo, servir e se entregar. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Aleluia. A partir do verso 42. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Diga assim, não será assim entre nós. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Você quer ser importante no meio da igreja? Você quer ser eu quero ser a pessoa mais importante dessa igreja. Tem lugar para você se destacar aqui nessa igreja. Tem lugar para você se destacar na igreja de Cristo. Tem lugar para você ser importante na igreja de Cristo. Diga comigo, servindo. É assim entre nós, como a palavra está dizendo. Ele diz, ao contrário do mundo, ao contrário daqueles que são os governantes, que exercem autoridade, ele diz, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre nós, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Você quer ser o primeiro? Você quer se destacar? Tem lugar para você. Eu sou assim, eu quero ser o melhor, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o mais reconhecido. Então sirva a todos. No reino de Deus é assim. Jesus, ele veio para servir, ele veio para se entregar. Tem espaço para você e eu servir também. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Jesus, o nosso modelo. Sabe, irmãos, a gente sempre fala, o nosso papel enquanto liderança é servir você. Eu não fui chamado, o meu chamado aqui não é para ser o mais importante, dizer, olha, vocês todos juntos, tem uma multidão aí, para vocês me honrarem, para vocês atenderem a minha vontade, para vocês fazerem os meus caprichos. Não é isso, irmãos. Ser um ministro do Senhor é ser um servo no reino. Quer ser o maior? Sirva. Quer ser o mais importante? O primeiro? Sirva a todos. Esse é o meu papel e esse é o seu papel. Eu estou aqui servindo em uma posição diferente, em um lugar, em uma função diferente da sua. Mas eu estou aqui para te servir. Te servir com a palavra. Como a minha esposa disse, te servir com o telefonema quando você me ligar. Já recebi telefonema aqui. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eita, vou incomodar o pastor. Você está precisando de ajuda? Você está precisando de um socorro? Está precisando de uma palavra? Está precisando de um apoio? O pastor está aí para te servir, viu? Fique à vontade. Fique tranquilo. Mas vou acordar o pastor. Esquenta não, irmão. Depois eu volto a dormir. Se não der para voltar a dormir, na outra noite tem espaço para dormir. O nosso papel tem que ser esse, irmãos, de servir. Servir ao nosso irmão. Você dá carona para alguém? Responda para você. Você liga para alguém? Paz, Vanessa, você está bem? Está precisando de alguma coisa? E aí, Hélio, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Você está precisando de um abraço? Você está precisando de um arroz? Está precisando de um feijão? Está precisando da passagem? Você está precisando de uma blusa de frio? Sabe, irmãos, às vezes o servir a alguém não é nada além das nossas possibilidades, não é nada extraordinário, algo que nós já temos. Às vezes é você dizer, eita, Eduardo, paz, como é que você está? Rapaz, lembrei de você, estava lembrando de você aqui e orei por você, amém? Pronto. Ele vai saber que ele é amado, ele vai saber que ele é lembrado, que tem alguém orando por ele.
Sirva. Sirva um vizinho seu que não conhece a Deus. Sirva um vizinho seu que não conhece a palavra. O meu papel e o seu papel é servir. Jesus não dizia, Jesus me cura. Você é de qual igreja? Você já membrou? Já se batizou? Não. Então eu estou aqui para servir o pessoal da igreja. Não. Jesus, eu preciso ser curado. Você já é crente? Se não for crente, eu não vou orar por você, não. Jesus, ele não tinha isso, irmãos. Ele veio dar a sua vida pela humanidade. Ele veio servir. Ele não veio para ser servido. Olha, pessoal, os discípulos, junta o pessoal aí, faz aí, prepara, arruma algumas mulheres aí para preparar um cardápio. Hoje eu quero comer feijoada. Não, ele veio servir. Ele trazia a multidão, ele trazia o alimento, o pão do céu. E quando havia ainda a necessidade, ele trazia e multiplicava o pão terreno para alimentar aquele povo. Esse é o coração de Cristo Jesus. Eu sei que tem tanta coisa para a gente fazer, existem tantas coisas no nosso dia a dia, mas, irmãos, nós não podemos nos esquecer daquilo que é mais importante: alcançar o perdido. Esse é o nosso propósito. Nós não viemos a essa terra para sermos igreja. Nós não viemos a essa terra, não estamos aqui para ser igreja. E para esperar a volta de Cristo Jesus. A volta dele é certa, irmãos. A volta de Cristo é certa. Fique tranquilo. Eu fiquei meio preocupado, assim, meio triste, porque a Luciana estava jogando 100 anos. Irmão, daqui a 100 anos não quero ouvir ninguém falando de mim, não, irmão. Eu falei, Jesus, não demora isso tudo, não, Jesus. Maranata, Maranata. Se o senhor quiser, não precisa nem terminar a ministração. Pode me buscar agora, eu estou pronto. Estou brincando, viu, Luciano? Nós entendemos perfeitamente. Aleluia, mas o nosso papel é servir. Diga, ir para o céu. Fala, estou garantido. Permanece nessa garantia, viu? Mas o nosso papel hoje, irmãos, é falar do amor de Cristo Jesus. Começa a pensar para quem você vai falar do amor de Cristo essa semana. Amém? Já começa logo a pensar aí. E Jesus, ele foi rejeitado. Viu? Talvez você seja rejeitado, mas a palavra vai ser falada. Talvez você foi rejeitado por alguém em algum momento. Sirva essa pessoa. Sirva essa pessoa. Quando Jesus estava sendo morto, ele não falou, Senhor Deus, está vendo a maldade deles? Manda um raio, queima tudinho, filho das trevas. Foi isso que Jesus não falou, não. O amor dele é sempre, Senhor, Pai, perdoa eles. Pai, salva eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo, não. Pai, salva eles. A gente precisa ter um coração, irmãos, como o coração de Cristo. O nosso coração precisa ser um coração de Cristo. Um coração pronto para servir e se entregar. Se precisar, você fica sem comer. Se precisar, você fica sem dormir. Se precisar, você, às vezes, vai precisar deixar a sua família para atender alguém, irmãos. Esteja pronto para servir. Esteja pronto para ajudar alguém. Esteja pronto para dar uma carona. Aleluia. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas no capítulo 19. Sabe por que Jesus foi rejeitado? Porque as pessoas esperavam, o povo de Israel esperava um rei. Mas eles queriam um rei aos moldes daquela autoridade que veio para ser servida. Eles queriam um rei natural, um rei que tomasse de volta o povo de Israel, libertando do Império Romano. Eles queriam um rei que estivesse sobre eles, que os comandassem naturalmente. Um rei como eles pediram na época dos juízes, e eles pediram a Deus, ao profeta, nós queremos um rei sobre nós.
E aí Deus falou, olha, o rei vai tirar dele os seus filhos, vai tirar dele o seu dinheiro, os seus bens, as suas propriedades. E ainda assim eles quiseram um rei. E Deus deu a eles um rei. E eles tinham essa expectativa de um rei natural. Só que eles não entenderam aquilo que Jesus veio fazer. Como o rei dos judeus, ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para trazer a salvação eterna e não apenas a salvação daquele império romano naquele momento. E por isso ele foi rejeitado. E por isso o próprio Jesus, o rei dos judeus, foi rejeitado. O Salvador foi rejeitado pelo seu próprio povo. Porque eles não entenderam como era o reino de Deus. E nós temos a oportunidade de compreender isso, irmãos, que o reino de Deus é para servir. Deus tem o melhor para você? Tem. Deus tem um suprimento, tem abundância, tem a melhor casa, o melhor carro, Ele tem tudo isso para você. Mas esse não é o nosso foco. A fé em Cristo Jesus, a fé na palavra, não é para enchermos a nossa vida e nos prendermos aqui. Eu vou viver aqui, eu vou construir a melhor casa, eu vou comprar o melhor carro e eu vou viver a melhor vida desfrutando do melhor dessa terra. Com qual objetivo? Fazer tudo isso, morrer e qual a eternidade? Isso são apenas acessórios, irmãos. Isso são apenas acessórios na nossa vida. Você pode viver bem, você pode comer bem, você pode dirigir bem. Mas o nosso papel como missionários, como filhos de Deus, é servir a este mundo com a palavra de salvação. Que a gente entenda isso, que a gente não perca o propósito. Porque senão a gente daqui a pouco vai pensar, o que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer na igreja? Você já parou para pensar o que você veio fazer aqui hoje? Não, eu vim aqui para cantar aquela música que o Enio cantou, não gostei não. Não gostei daquela música que o Enio cantou. A Luciana fala um negócio lá que eu não... A Isa fala um negócio na oração dela que eu não gostei não concordo. Você vai perder o propósito. E aí você vai começar a analisar, não, aquela parede... tinha um rabisco. Não, tinha um papel jogado no chão. A água não estava muito gelada, porque está começando a pensar, observar ou se ater a outras coisas que não são importantes. O nosso papel aqui como igreja, de nos reunirmos, é adorarmos a Deus, exaltarmos ao seu nome, porque Ele é digno. É ouvirmos a sua palavra, sermos alimentados, sermos aperfeiçoados na sua palavra. E o nosso papel como igreja é levar esse evangelho de salvação a toda criatura. Se nós perdermos esse entendimento, perdermos esse foco, esse propósito, irmãos, daqui a pouco a gente não congrega, porque a gente não sabe nem para quem está vindo. Já cansei. A cadeira toda vez é a mesma coisa, é sempre azul, não muda aquela cadeira. Cansei aquela decoração. Falar em decoração, e não esquece não, viu? Não esquece não. Nós estamos num tempo de levantar ofertas para a nossa reforma, para a nossa fachada ser mudada, para melhorias nesse ambiente interno, amém? Amém. Aleluia. Amém. Ore ao Senhor, busque o seu coração. Senhor, quero ofertar. Quero ofertar. Amém. Aleluia. Deixa eu fazer um parêntese falando nisso. Eu virei assim, lembrei da Mônica, olhei para a Mônica e lembrei dela. A primeira vez que nós viemos fazer uma reforma, nós saímos lá da rua 24, nós viemos para cá, irmãos. Aí a gente estava, eu, o pastor José Carlos e o Hélio, a gente quebrando tudo e não tinha recurso para fazer o que precisava ser feito. Aí um dia, a gente terminou, falou assim, é o último dia, vamos fazer o que tem que dar para ser feito, quebrar o que tem que ser quebrado, retirar o entulho. E falou, vamos ver. E aí, naquela manhã, nós viemos com esse propósito. Falei, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, não. Estou terminando agora. E aí, quando foi de manhã, eu lembro que a Mônica me ligou e falou, pastor, ela falou assim, eu e a Val, a gente quer ajudar na obra. Ela falou assim, eu não tenho dinheiro hoje, mas o que eu posso fazer? O que a igreja precisa que eu possa comprar? E ela comprou as pias. Lembra, Mônica? Ela comprou as pias e torneiras para a instalação nos banheiros.
E aí pessoas começaram a nos procurar, pastor, eu quero ajudar, pastor, eu quero ajudar. E aí nós conseguimos fazer toda essa obra, era só essa metade aí, inicialmente. E aí eu lembrei disso. Se você quiser ofertar, irmãos, você pode me procurar. Você pode me procurar. A gente tem uma fachada aqui para trocar, nós temos coisas para comprar aqui. Vou compartilhar com vocês. Eu quero tirar essa tela, eu quero colocar uma televisão de alta resolução aqui. Amém, irmãos? Amém? Uma televisão de LED, um negócio bacana. Você merece, irmãos. Você merece assistir um vídeo melhor. Isso está no nosso coração. Então nós estamos nos movimentando para fazermos isso. Pode sair daqui e dar uma olhadinha nessa fachada aí azul. Tá feia, tá desgastada. Já foi. Dá tchau para ela. Diga assim, tchau, fachada. Onde tem essas portas aqui, ó, do lado de fora você vai ver. Nós vamos fechar e vamos colocar um banner bem bonito lá fora. Nós vamos trocar essa parede aqui, vamos mudar. Diga comigo, eu mereço. Fala, eu mereço ofertar nessa igreja. Amém? Então você pode ofertar. Hã? Amém. Então se você quer ofertar, você pode ofertar em dinheiro. Se você falar assim, pastor, eu quero pagar a fachada aqui, eu quero pagar essa parte, eu quero comprar a televisão, nos procure. Amém? Porque às vezes você fala, eu não tenho dinheiro, mas eu consigo dividir no meu cartão, eu quero fazer isso, aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, irmão? É? Não lembro do detalhe. Eu sei, mas não lembro do detalhe, não. Mas lá em Taguatinga foi assim. Uma pessoa foi lá, mandou instalar, fez e pagou. Falou, não, pastor, isso é um presente meu. Se você quiser mandar colocar um painel de LED aqui, irmãos, a gente recebe, amém? Aleluia, fique à vontade, Deus é bom. Deixa Deus falar o seu coração. Aleluia. Mas sabe que isso faz parte, irmãos, de como igreja, daquilo que... Acho que mudou de assunto. Não, isso faz parte. Porque quando eu entro neste lugar, quando você entra neste lugar, você se sente à vontade, porque você não está sentado mais naquela cadeira branca. Lembra dela? Aquela cadeira branca, que você sentava de plástico. Era boa, era branquinha, irmãos. O irmão Hélio deixava aquelas cadeiras limpas, caprichava. Mas, diga aqui, eu sento numa cadeira azul. Diga, eu sento numa cadeira azul. Macia. E foi você, irmãos, que ofertou. Fomos nós como igreja que nos reunimos. Você lembra como foi a ação? Nós nos movimentamos. Cada um pagou 1, 2, 3, 4 cadeiras. E nós compramos as cadeiras dessa igreja. E hoje você se sente melhor neste lugar. Hoje é um ambiente mais bonito. E hoje você pode trazer um convidado para sentar nessa cadeira. E está precisando de um convidado seu, viu? Tem cadeira aí esperando o seu convidado. Somos igreja e nós teremos a alegria, um prazer, irmãos, de trazer pessoas novas. Nós precisamos mudar essa fachada, deixar um ambiente mais bonito. As pessoas vão passar e dizer, rapaz, que lugar diferente é esse? E está se destacando no meio dessas oficinas. Esse lugar vai se destacar, vai demonstrar a excelência que está no meu e no seu coração, amém? Aleluia, isso faz parte do papel da igreja nessa terra. Aleluia, você merece o melhor, amém, queridos? Aleluia. Então nós servimos também com as nossas ofertas, com as nossas finanças nessa igreja. Aleluia, sou eu e é você quem realiza esse trabalho. Aleluia. Você abriu lá em Lucas, no capítulo 10. E deixa eu te falar. É 19. Porque eu lembrei de outra coisa. Servir vai exigir sacrifício? Vai. Vai. Quem é o nosso modelo? Ele se sacrificou? Jesus acordava de madrugada, ia de madrugada para o monte orar, para ter direcionamento do Pai, para poder estar pronto, para logo cedo poder servir o povo, ter a sensibilidade do Espírito Santo para atender a necessidade do necessitado. Exige sacrifício, exige. Não se preocupe, irmãos, você precisa se sacrificar por alguém. Você vai se sacrificar por uma obra, você vai se sacrificar por uma causa. Por essa causa de alcançar vidas, de servir pessoas. Mas você e eu precisamos sim servir. Lucas capítulo 19, verso 10 diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Diga comigo, buscar. Quando eu falo buscar, irmãos, eu falo, Samuel, vai lá
na cozinha e busca um prato para mim. O Samuel pode ficar parado? Não. O prato não vem. Ele precisa buscar. Ele precisa sair. Entende isso? Nós precisamos sair do nosso lugar, da nossa zona de conforto e buscar o perdido, irmãos. Você precisa sair da sua casa, talvez para ir buscar o vizinho, talvez a outra cidade buscar um conhecido. Falar do amor de Cristo, nós precisamos sair de onde estamos, nós precisamos sair desse prédio como igreja e ir para fora buscar o perdido. O que a gente chama de evangelismo, evangelizar é sair, buscar aquele perdido. Requer de mim e de você uma ação. Requer de mim e de você uma ação. Buscar e salvar o perdido. Foi o que Jesus fez. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, irmãos, é tempo de nos movimentarmos como igreja. É tempo de... mas não tem reunião do evangelismo essa semana? Como é que eu vou me movimentar como igreja? Você é a igreja. É você que vai sair de casa. É você que vai sair de onde você estava. Existe um momento que nós, como igreja, uma coletividade, vamos nos reunir para sair, para evangelizar, para falar do amor de Cristo? Sim, existe. Mas a igreja é você também. É você sair da sua casa para fazer uma visita. É você sair da sua casa para ligar para uma pessoa que há algum tempo você não vê e diz: eu vou levar um bolo para lanchar com você. E você vai para lá só para lanchar? Não, irmão, você não está com fome, não. Você vai lá para falar do amor de Cristo. Você vai lá para alcançar a pessoa. Busque estratégias do Espírito Santo, irmãos. Busque estratégia. Uma amiga, uma pessoa da faculdade que você não vê há algum tempo. Irmãos, como a palavra diz, os campos estão brancos. Só precisa de alguém que venha passar a colheitadeira. E dá para passar assim, de trator, irmãos. É tanta gente querendo o amor de Cristo, é tanta gente precisando de salvação, é tanta gente sofrendo dentro de casa e às vezes a gente nem sabe. Mas quando você vai lá, levar aquele bolo, comer aquele pão de queijo, não, rapaz, estava com saudade de você, bater um papo com você, como é que você está? E dentro do seu coração você tem aquela intenção: Senhor, me dá agora a oportunidade, me dá a estratégia, aponta aquela meada assim para eu puxar aqui, Senhor Deus, para falar do teu amor. E aí a hora que você fala: eu estou com problema, eu estou triste. Rapaz, que é isso? Você sabia que a alegria do Senhor é a sua força? Que? Entendi, na alegria do Senhor é a minha força? Não, deixa eu te mostrar aqui, a palavra de Deus diz assim, vem cá. Nossa, eu estou cansado, não aguento mais isso. Está muito difícil, está pesado. É o meu casamento, são os meninos, é a família, é o trabalho. Ei, rapaz, você sabia que você não está sozinho, né? Não estou sozinho, eu não tenho ajuda. O meu marido não me ajuda, minha esposa não, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a palavra de Deus diz assim: vinde a mim, o que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não vai faltar oportunidade. Coloca a palavra para dentro de você, irmãos. Quando você vê, você menos esperar, a oportunidade surgiu, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, é agora. É tempo da gente sair para buscar o perdido. Eu sei que é bom você chamar um irmão da igreja para tomar um café, para comer um bolo. Pode me chamar, irmãos, eu vou. Sou religioso não, viu? Eu vou tranquilo. Eu gosto de pão de queijo, bolo. Vou tranquilo. Mas você precisa alcançar outras pessoas, ter uma iniciativa. Diga comigo, iniciativa. Para buscar alguém. Não, eu sou crente, que piqui. Eu sou crente, irmão. Misericórdia, que comer piqui. Ai, ai, ai. Mas você e eu precisamos ter iniciativa. A palavra de Jesus diz que ele veio buscar e salvar o perdido. Então busque, comece a ter iniciativa. Não apenas compartilhar o bolo, o pão de queijo com o irmão da igreja, mas com uma pessoa que não tem Jesus. Ou talvez, irmãos, aquele irmão que você fala: cadê você? Não tem congregado. Talvez não esteja congregando aqui. Talvez nunca congregou aqui, mas você sabe que era um filho de Deus. E fala: cadê você? E não tem congregado em um lugar nenhum, está afastado dos caminhos do Senhor.
Sabe, irmãos? Iniciativa. Buscar. Diga comigo, Jesus é o meu modelo. Aleluia. As quatro paredes não podem nos prender, amém? Vamos melhorar essas quatro paredes para quando nos reunirmos aqui ser um ambiente agradável. Mas não vamos ficar presos a elas. Aleluia. Abra a sua Bíblia em João, no capítulo 20. Diga comigo, Jesus me envia, assim como o Pai o enviou. Nós lemos lá no início que Deus enviou Jesus. Não foi isso? Nós lemos isso. Então, João capítulo 20, a partir do verso 21, diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como Deus capacitou a Jesus para cumprir a missão de ir alcançar o mundo. Agora Jesus diz: como o Pai me enviou, como Ele me capacitou com a sua unção, eu os envio, eu os capacito. Recebam o Espírito Santo. Aleluia. Diga comigo, eu recebi capacitação de Deus. Eu não sei falar. Eu não sei pregar. Irmãos, eu já falei, você não precisa subir no púlpito aqui, você não precisa ir lá para a feira do Uará. Você até precisa, mas você acha que não dá conta? Você não tem que se forçar assim, então eu não vou fazer não consigo gritar na praça. Porque Jesus amou a cada um. Eu tenho tanta vergonha disso, eu não consigo, pastor, eu tenho dificuldade. Já falei. Bolo de milho, bolo de mandioca, pão de queijo e um café. Você não sabe. Não, pastor, eu não sei fazer bolo. Bolo do Flávio. Pega a dica. Pronto, passa lá, compra o bolo do Flávio e leva. Pão de queijo mineiro. Pega o contato com eles, o pão de queijo de coração. Quem já tomou um café lá em casa já viu esse pão de queijo de coração que a Isva compra. Pronto. É um pão de queijo. A mulher, então, você leva um pão de queijo de coração, ela... que lindo pão de queijo de coração, nunca tinha visto. Pronto. Aí você vai falar, sabe o que é esse coração? O quê? Isso aí simboliza o amor de Cristo por você, lindona. Aí a outra já vai se derreter. Pronto. Se derreteu e você fala, Ele quer alcançar o seu coração. Qual o versículo que você falou? Até agora nenhum. Mas você sabe conversar, você sabe comprar um pão de queijo, assar um pão de queijo, comprar um bolo? Pronto. Qual a dificuldade nisso? Ele te capacitou. Irmão, se capacitar não significa que você consegue subir numa plataforma e pregar para 5.000 pessoas. Você consegue passar no Bolos do Flávio e comprar um bolo de mandioca. Um bolo de mandioca com requeijão. Um requeijão e goiabada, se você quiser, preferir. Um mesclado, tá bom. Um bolo de arroz. Não tem desculpa. Nós somos, irmãos, não tem desculpa para a gente não alcançar o perdido. Não tem desculpa para você. Você não está exposto às intempéries. Você não está gritando na praça pública. Você só precisa lembrar de alguém que precisa do amor de Cristo. Aleluia. Diga comigo, é simples. Diga comigo, eu tenho a capacidade de Cristo. Porque Ele enviou você, lindão. Ele enviou você, lindona. Ele te capacitou. Ele diz, receba o Espírito Santo. É Ele que nos capacita. É Ele que nos direciona. Sabe aquela pessoa do seu trabalho que você fala assim, como é que eu vou alcançar ela? Como é que eu vou? Eu não posso parar para falar no meio do ambiente de trabalho, eu não posso parar para falar de Cristo Jesus. Mas você já sai hoje com o dinheiro de 2 almoços.
Aí você vai falar assim, ô José Carlos, cara, bora almoçar comigo lá. Não, rapaz, vamos comigo, quero pagar um almoço para você hoje. Quem é que vai resistir a um almoço 0800? Ó, irmão. Fala para o seu colega de trabalho, não, José Carlos, vou pagar um almoço para você hoje. Não, mas eu mostro. Vamos, rapaz, vamos lá. Aí ele vai dizer, não, mas hoje eu trouxe comida. Eu falo, não, dá a sua comida para o Hélio. O Hélio, ele come na rua, ele vai comer lá fora, ele economiza. Hoje é a tua vez. Não tem desculpa. Leva ele para almoçar. E aí eu vou falar, mas aí está tudo bem. Aí ele diz que a família dele está bem, pastor. Ele diz que os filhos estão saudáveis, o casamento está fluindo, está uma bênção, uma maravilha. Como é que eu vou falar do amor de Cristo Jesus? Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar uma salada, um pouquinho de salada e colocar no seu prato. Aí você olha assim para o prato, conversando com eles, e fala, rapaz, é interessante, né? Como é que nasce? Como é que cresce a alface? Você fala, cara, se a gente parar para pensar, realmente só pode ser, é Deus, né? Uma capacidade só pode vir de Deus. Que coisa maravilhosa. Deus criou, só podia ser, não, tem que ser um ser extraordinário, poderoso, para criar um negócio. Olha, a alface é tão bom. E o nosso corpo, quando recebe o nutriente que tem na alface, entra lá, o corpo consegue identificar, mandar vitamina para cada lugar certinho. Você fala, Deus é grande, né, rapaz? Meu amigo, só confiando nele mesmo, porque saber que Deus é bom, saber que Deus é tão inteligente e que Ele providenciou tudo isso, né? O alface, a cenoura, o tomate, tudo isso cresceu e Ele fez isso para mim e para você. Qual a dificuldade nisso, irmãos? Está vendo? Você não tem desculpa. Não, pastor, não decorei nenhum versículo. Fala que Deus é bom. Você consegue falar que Deus é bom? Alguém tem uma desculpa agora para não pregar a palavra aqui? Alguém assim? Vai ter a cara de pau de dizer que não sabe pregar a palavra? É isso, irmãos. É isso, se importar com as pessoas. Se importar com o perdido. Pastor, eu fiz isso aí uma vez, o cara me ignorou e falou, nem vi esse negócio. Eu fiquei tão sem graça, pastor. Tu imagina Jesus, irmãos. Você imagina Jesus sendo rejeitado pelo povo de Jesus. Ô pai, me leva de volta, não vai dar não. O povo aqui não quer não, me leva aí, foi mal, não vou. Estou com vergonha de falar de ti. Ele não desistiu. Agora, teve gente que rejeitou Jesus? Teve. Teve gente que viu Jesus, ouviu a palavra e rejeitou e não foi salvo? Teve. Aí Jesus vai fazer o quê? Diga. Próximo da fila. Tem outros que vão receber a palavra, irmãos. Não fique com vergonha de ser rejeitado, não. Porque alguém falou assim, não, vem com essas palavras, essas coisas de crente, não. Aí você fala, rapaz, então estou com um negócio aqui bom, rapaz, que eu ouvi do Satanás. Ele quer? Aí você fala, então ouve de Deus. Tu quer ouvir de Satanás ou quer de Deus? Eu sei dos dois aqui. Mas eu quero trazer boas novas para você. Você pode levar no bom humor. Pode tirar a pessoa ali de tempo, dar uma brincada, dar uma zoada com ela. Mas não desista, porque Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer por essas pessoas. E o meu papel e seu papel é falar de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Diga, Jesus é o maior missionário. Jesus foi o maior missionário. Jesus sempre será o maior e o melhor missionário. Mas isso não me invalida como missionário, mas me inspira. Amém? Aleluia. Alguém, vou fazer um apelo aqui, alguém tem uma desculpa aqui boa para não evangelizar mais? Misericórdia, ninguém, irmãos. Então significa que todos vão evangelizar, amém? Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Aleluia. Sabe, irmãos, evangelizar não é algo opcional. Não se disperse, amém? Evangelizar
falar do amor de Cristo não é algo opcional. Foi uma missão da qual nós fomos comissionados. Nós fomos enviados. Deixa eu ler esse texto de novo. Aleluia. Oh, glória. Paz seja com vocês. Jesus disse: como o Pai me enviou, assim eu os envio. Não é opcional. Assim eu os envio. Jesus disse: ide. Ele não disse: se puder, faz uma forcinha, dá um jeitinho, se for possível. Ele diz: ide por todo mundo. Sabe quando você fala para o seu menino: vai lá e pega. Não, mãe, não estou afim não. Não perguntei se você está afim. Eu disse: vá e pegue. Vá e busque. Vá e faça. Foi isso que Jesus fez com todo o seu amor, mais autoridade. Ele disse para mim e para você: ide e pregai o evangelho a toda criatura. O meu papel e o seu papel é pregar o evangelho. Mas a pessoa é tão assim. Irmãos, o seu papel não é salvar a pessoa. O seu papel não é convencer a pessoa. O seu papel é falar do amor de Cristo. É levar o evangelho a toda criatura. Aí a Bíblia diz: aquele que crê será salvo. Mas é aquele que crê, não é aquele que você fizer crer, mas é aquele que você precisa levar a palavra. Sabe, eu quero movimentar você, sacudir você e te desafiar essa semana a pensar e procurar uma pessoa para você falar do amor de Cristo. Procure uma pessoa para falar do amor de Cristo. Sentado aí onde você está, você vai pensar: quem eu vou falar? Sabe, eu não estou falando para você: olha, você precisa essa semana ganhar 5 pessoas. Procure uma pessoa para você falar do amor de Jesus. Eu sei que tem gente que tem mais dificuldade. Talvez você comece a querer suar, a querer tremer. Ore ao Senhor. Fala: Senhor, me dá a direção, me dá a estratégia. Espírito Santo, coloca no meu coração, me mostra quem é a pessoa. E eu vou falar para ela da salada. Eu vou chamá-la para fazer uma caminhada. Eu vou pagar um pão de queijo, um bolo do Flávio, um café. Qual vai ser a estratégia para alcançá-la, Senhor? Peça ao Senhor, irmãos, a estratégia. Pastor, assim, eu não consigo, não aparece ninguém para eu pregar o evangelho, para eu falar. Aparecer até aparece. Mas você está tão desconectado dessa ideia que você não percebe. E se não está aparecendo, peça ao Senhor: Senhor, me mostra uma pessoa. Eu quero falar do teu amor para alguém essa semana. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Nós somos missionários.